A paz do Senhor Jesus, é com grande alegria que damos início ao programa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração, um programa destinado a levar a palavra do Senhor até a sua vida, a levar o reino de Deus até a sua família. E eu te convido a ficar conosco até o final. Te convido a assistir agora a programação da nossa igreja. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Segunda-feira, às 20 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele encerra dizendo: honra, dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, às 20 horas, culto de jovem. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 20 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração, Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Você acabou de conferir a programação da nossa igreja e eu te convido a estar conosco cultuando ao Deus da nossa salvação. E agora, fique ligado na palavra ministrada pelo pastor Renato, uma palavra vinda direto do trono de Deus para a sua vida. A paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6, sobre a oração modelo. Jesus nos ensinando como nós devemos orar a todo momento e em todos os dias. E nos diz assim a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Interessante que os discípulos, em todo o seu viver com Jesus, em todo o seu acompanhar o ministério de Cristo, eles não pediram para Jesus ensiná-los a respeito do jejum, a respeito de como se posicionar, mas perguntaram a Jesus como é que se deveria orar. E esta é talvez a maior dúvida dos crentes. Nós sempre queremos orar a oração que toque o coração de Deus, a oração que faça a mão de Deus mover, a oração que sensibilize Deus. E é interessante que Jesus parou aqui no Sermão do Monte e começou a dizer: vocês orem assim. Primeiramente, ele fala para que nós honremos o Pai. Santificado seja o teu nome. Sabemos que santificado em grego quer dizer dai honra, quer dizer reconheça o peso, o valor de Deus. E depois ele diz: venha o teu reino. Interessante que nós, a vida inteira, quando tratamos de vida espiritual, sempre falamos em religião, o que não é biblicamente correto, porque religião é estabelecer um relacionamento com Deus segundo padrões humanos, enquanto que a vida em Cristo é uma vida nova trazida para que nós vivamos exatamente como Jesus nos ensinou. E como Jesus nos ensinou? A Bíblia, ela inicia dizendo que Deus criou os céus e a terra. Quer dizer que Deus primeiro criou o mundo espiritual. E quando Jesus ele veio, ele tirou muitas e muitas dúvidas.
Mas especialmente ele fez questão de mostrar para nós que nós devemos viver na terra, mas os nossos valores são os valores celestiais, são os valores do reino de Deus. Assim os discípulos sempre se assustavam, e todos aqueles que não conheciam Deus, não tinham uma revelação particular, pessoal, íntima de Deus, todos eles se assustavam quando viam Jesus fazer algum milagre, algum sinal. E a resposta de Jesus era muito simples. Ele não ensinava, ele não dizia, você faz isso, você faz aquilo, mas ele simplesmente afirmava, chegado é o reino de Deus. Próximo quer dizer, ao alcance está o reino de Deus. Interessante, né? Venha o reino, venha o teu reino. Quer dizer que nós precisamos compreender que a nossa vida ela está estabelecida no espiritual. E que tudo que o espiritual define ou é definido no mundo espiritual, obviamente se materializa, é trazido ao terreno. Deus não falou que seja no céu como na terra, mas que seja na terra como no céu. E assim Jesus mandou que nós orássemos, Senhor, que seja aqui na terra como é no céu. Mas ao final ele diz, livra-nos de toda tentação. Manda que nós nos saiamos das dívidas que nós amealhamos na vida. Quais são as dívidas? Quando nós não perdoamos. Quando nós ficamos presos, a dívida que nós temos com Deus é quando nós não perdoamos as pessoas. Quando nós não nos perdoamos. E muitos necessitam até perdoar Deus, porque não compreendem o trabalhar de Deus. Mas Jesus finaliza, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ora, Jesus aí, ele depois de toda a oração, ele está falando que Deus de Deus é o reino, quer dizer, é onde Deus está reinando, é onde a lei de Deus está prevalecendo absoluta, plenamente, e mais do que isso, ele fala que esse reino é estabelecido pelo poder. Ora, nós sabemos que todo governo, ele é estabelecido através de poderes. O Brasil tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. É o poder de Deus que estabelece o reino dele. E Jesus, todas as vezes que ele manifestava o poder de Deus, ele falava, está chegando o reino. No reino de Deus esse poder é manifesto, esse poder é presente, esse poder é contínuo. E ele diz mais, poder e a glória. Ora, muitos confundem glória. Muitos não conseguem entender o que é a glória que Jesus falou, decorrente do poder, que é exatamente o que estabelece o reino. Ora, a glória é a presença. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, e como Deus não é aquele que mantém alguma coisa escondida, a palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio 29, 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as esclarecidas aos homens. Mas diz também a palavra que Deus, ele revela todos os seus mistérios aos que temem, aqueles que vivem segundo a direção de Deus, aqueles que obedecem a Deus, e mais do que isso, ele fala que ele dá aos íntimos o conhecimento de tudo. Ele chegou a dizer a Abraão, esconderei ao meu amigo o que vai acontecer? Jamais. Amós 3 também diz que Deus revela aos seus profetas tudo o que vai acontecer, profecia, primeiro, fen quer dizer falar, fala o que vai acontecer. Mas é interessante, como Jesus, ele encerra a oração modelo dizendo para nós que o reino de Deus é estabelecido, que o poder é exatamente o que mantém esse reino, mas em decorrência disso vem a glória. E lá em Isaías 60, quando é falado a respeito de Jesus Cristo, Deus nos dá uma palavra falando que é a glória de Deus, porque ele diz, resplandeça sobre ti a minha glória. E ali todas as riquezas, ali todas as coisas que são criadas por Deus, para que o seu povo usufrua, para que o seu povo viva, é exatamente o que a glória de Deus traz. Ah, como nós que muitas das vezes tentamos emocional, muitas das vezes tentamos atrair transcendentalmente a presença de Deus, nós que tentamos através de atos buscar uma manifestação do reino, mas não compreendemos como é que esse reino é estabelecido. E a palavra é muito clara. E Jesus, quando ele falava assim, o reino está próximo. E interessante que os discípulos perguntaram, Senhor, esse reino será em Israel? Onde será esse reino? Eles falaram, esse reino estará em vós e ao vosso derredor.
Mas Jesus, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias dando um curso rápido, ensinando os seus discípulos a respeito desse reino. Interessante que esse reino não trata de política. É por isso que a Bíblia fala fugir do fermento dos herodianos. Ele não trata de dinheiro. Ele trata exatamente de quê? Da manifestação do poder e da glória. Em Atos 1, quando fala desse curso rápido que Jesus deu a respeito do reino, Jesus diz: e vós recebereis a maior riqueza, a maior promessa, o Espírito Santo. Espírito Santo, por quê? Porque antes do povo ir para a Babilônia, era o Espírito de Deus. Mas depois que chegou na Babilônia, e ali que foram levantados os fariseus, que começaram a editar a palavra para que o povo não esquecesse, eles deixaram de falar Espírito de Javé, para que aquele povo ímpio não pronunciasse o nome do Senhor e fosse condenado por isso. Então começou a falar que era o Espírito do Santo, o Espírito Santo. E Jesus falou que nós receberíamos o Espírito Santo, mas em decorrência da presença do Espírito Santo, nós receberíamos também o poder. É inerente. Se nós recebemos o Espírito Santo, o poder tem que vir. Tanto que Jesus falou: e vós recebereis o poder. E no mesmo capítulo de Atos ele diz: e ser-me-eis testemunhas. Testemunha de quê? Não testemunha do carro, não testemunha da casa, não testemunha da cura, mas testemunha de que você se encontrou com Jesus, e onde você está, onde você vai, seja na Judéia, na Galiléia, em Goiânia, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você vai testemunhar que você teve um encontro com Cristo. Lembre-se da mulher samaritana. Ela chegou num problema sentimental terrível. Ela havia tido 5 maridos, estava no 6º, e Jesus começou a falar com ela. Jesus revelou a sua verdade. Jesus revelou a sua necessidade. É um diálogo entre a alma e o espírito, entre o que é almático e é espiritual, entre o que é religião e o que é vida com Deus. E o que aconteceu? Aquela mulher, ela recebeu o Espírito, e quando ela foi tocada pelo Espírito de Deus, ela saiu, foi à sua cidade e testemunhou, a ponto daquela cidade chamar Jesus para estar com ela, e ali muitos se converteram. O que é isso? Testemunhar Jesus. E quando nós testemunhamos Jesus, Deus ele fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, as demais coisas eu acrescentarei. Então não há de nos faltar nada. Mas é preciso que nós entendamos. E Paulo fala: assim como o peixe, ele vive no ambiente das águas, e se você o tira dali, ele vai morrer. Assim também nós, que somos seres espirituais, nós também precisamos entender que a nossa verdadeira vida, ela está no reino de Deus, que é o reino espiritual. Mas nós precisamos saber entender também que nós só atuamos no mundo secular através do espiritual. E Jesus falava: orai, vigiai, orai, para orar sem cessar, exatamente para que nós tenhamos comunhão com Deus, e Deus se revele o Senhor de toda a criação. Uma oração muito pequena, mas muita coisa nos é dada através dela. E eu tenho certeza, quantos nesta hora estão gemendo, já não sabem mais como falar com Deus? Quantos chegam a se prostrar, a se sacrificar e não conseguem ouvir a voz de Deus? Sabe por quê? Porque não entende quais são os âmbitos da criação de Deus: reino, poder, glória. Se nós entrarmos no reino, e você não entra no reino porque você é rico, você não entra no reino porque você fez tantas e tantas boas obras, mas você só entra no reino através do novo nascimento e do arrependimento. O visto para o reino dos céus é o arrependimento. O visto para o reino dos céus é nascer de novo. Nascer da água quer dizer ser batizado. Jesus, quando ele veio primeiro para vencer o maior adversário do homem, a morte espiritual. Como é que eu venço a morte espiritual? Através do batismo. Quando eu estou batizando, eu estou renunciando ao mundo, renunciando a Satanás, e eu estou sendo batizado, eu estou sendo mergulhado no reino de Deus, no mundo de Deus. E através do arrependimento, a minha mente é mudada. Eu começo a pensar segundo os valores. Colossenses 3:3 diz: pensai nas coisas do alto. Comece a pensar, despreocupe-se com as coisas da terra.
Não deixe se preocupar com as coisas do cotidiano. Entregue-as ao Senhor. A Bíblia chega a dizer que enquanto nós dormimos, Deus, Ele faz por nós. É muito importante que eu consiga enxergar isso. É muito importante que eu entenda que não é a igreja que eu congrego. Não é a igreja que eu dirijo. Não é que eu, com um super ministério, eu vou estabelecer uma igreja e isso vai agradar a Deus. De maneira alguma. Eu preciso entender que o reino de Deus está em expansão. Eu sou um galho. Eu sou somente um galho da videira, que é Jesus Cristo. E que eu preciso compreender, ter o discernimento. Porque Paulo diz que os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Quantas vezes nós queremos resolver carnalmente, almaticamente nós queremos resolver as coisas. Quantas vezes nós queremos nos relacionar com Deus prensando contra a parede? Ora, quem fica no canto de parede é a aranha, é inseto. Deus não vai ao canto da parede. Deus está no lugar dele, mas Ele nos chama a viver com Ele, e para viver com Ele é preciso nós reconheçamos a maneira certa de estarmos buscando ao Senhor. E todos os dias nós temos que falar, seja aqui na terra como no céu. Ah, Senhor da glória, eu estou honrando ao Senhor, eu estou glorificando, santificando o Teu santo nome, mas eu reconheço que eu preciso entrar nesse reino. Eu preciso realmente passar por um arrependimento, uma transformação da maneira de pensar. Deixar o misticismo, deixar a transubstanciação, deixar as coisas que eu posso tentar sacramentar, quando na verdade Jesus Cristo já fez tudo isso por nós. E Ele nos ensinou, olha assim, muito simples, Pai Nosso. Olha como é que Ele estabeleceu uma relação filial. Pai Nosso. Só as vozes do povo de Deus, alvo. Adore, adore a Ele. Oh. Sim, neste sangue lavado, sim, eu amo a mensagem da cruz. Você vai adorar o Senhor cantando. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, maravilha! Quer morrer, eu vou solte a sua voz, cante para Ele, cante para Ele, cante para Ele, louve a Ele, o nome dEle, aleluia, adore a Ele, oh Deus, demorou uma
Levarei a ti, Pai. Levarei a ti, Pai. E vou receber a minha coroa. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou trocar a minha cruz pela minha coroa. Eu vou trocar a minha cruz pela minha coroa. Eu vou trocar a minha cruz. Eu vou chegar lá. Eu vou prosseguir. Oh, aleluia. Palavra realmente muito abençoada, vinda direto do trono do nosso Deus, e eu espero que o reino de Deus esteja na sua vida. Clame para que o reino de Deus esteja sobre a sua casa, pois foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não é mesmo, pastor Renato? É verdade. E nós não podemos deixar de te informar que no mês de março, do dia 18 ao dia 31 de março, estaremos empreendendo uma viagem para Israel, onde estaremos conhecendo a terra que Deus escolheu para se manifestar ao teu povo. É interessante que todos os conquistadores sonharam em conquistar Jerusalém. Todos os peregrinos sonharam em ir a Jerusalém. E nós estamos agora buscando essa oportunidade para a igreja, e você é nosso convidado. Aí no vídeo está o endereço da Elgbor. Entre em contato, vamos conosco. Já é a 5ª vez que nós visitamos Israel, e sempre que nós visitamos, há uma resposta de Deus em nosso favor. Você nunca vai a Israel, a Jerusalém, e volta da mesma maneira que você foi. Para isso, você é nosso convidado. Serão dias maravilhosos, serão dias em que realmente você vai entender por que Deus fez questão de escolher aquela terra, que é a referência da vida do mundo. É exatamente onde o assunto para todos os povos, todos os dias, porque foi a cidade que Deus quis escolher como sua cidade. É a única cidade que vai existir 2 vezes. Existe agora e vai existir na eternidade. E você está tendo o privilégio de poder ir conosco. E eu te digo, você vai angariar para a sua vida um crescimento espiritual jamais imaginado. Eu vivi isso. Eu vivo isso a cada vez que vou, e todas as pessoas que estiveram conosco naquele lugar tiveram as suas vidas transformadas. Esteja conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Realmente, essa viagem vai ser um marco na minha vida, eu já creio. Foi algo que eu apresentei diante de Deus, Deus trouxe a resposta, Deus tem necessidade, Ele deseja que os filhos deles conheçam a Terra Santa. Você é o nosso convidado. E agora eu quero te chamar, pastor Renato, para ministrar uma oração na vida dos nossos irmãos. Amém. Antes de encerrar, a palavra de Deus fala que o povo de Deus deveria ir pelo menos 3 vezes ao ano em Israel. Pai, reconhecemos que o Senhor é Rei, Rei eterno. Reconhecemos, Pai querido, Pai amado, que Tu e somente Tu és Deus. E aprove ao Senhor estabelecer um reino, Pai. E o Senhor enviou o Teu Santo Filho Jesus para que nós conhecêssemos esse reino, para que nós pudéssemos adentrar esse reino e para que nós pudéssemos viver, Pai, na manifestação desse reino. Pai, eu estou colocando diante do Senhor cada vida, Pai, que nesta hora, Pai, se prostra diante do Senhor, Pai. Meu Deus, e como Jesus disse, eu estou ministrando sobre esta vida o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, o Rei eterno. Haja, Senhor Deus e Pai, como nunca. Alcance essa vida, Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, conduz essa vida, a verdadeira vida, a vida do reino do Senhor, a vida do reino espiritual. E assim seja, em o nome de Jesus.
O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço a sua participação. Desejo que você tenha um dia abençoado. Desejo que o reino de Deus esteja sobre a sua vida. E também te chamo a compartilhar essa palavra através do YouTube. Compartilhe com seus amigos aquilo que é bom. Compartilhe a palavra, compartilhe as boas novas do Senhor Jesus. Amém? Fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.